continua chovendo, né? Muita gente já está pressentindo, né? Alguma coisa acontecendo. Uma mudança muito grande, né? Isso é no mundo inteiro. Ninguém vai escapar, né? Então, agora já está perto do Gojoten de Meishu-sama, né? Então, queria pensar sobre isso, meditar um pouco, né? O que significa para a gente, para cada um de nós. Uma ideia que a maioria de vocês foram cristãos, né? Então, deve ter um pouco de conhecimento sobre Bíblia, né? Principalmente Novo Testamento. Né? Aí tem uma ocorrência muito interessante. Quando Jesus estava entre os apóstolos, entre os membros adeptos, né? Falava o seguinte: quando eu vou para o céu, junto com o Pai do céu, quer dizer, quando ingressar no mundo divino, enviaria Espírito Santo. Isso é muito interessante. Quer dizer, enquanto ele estava aqui, não tinha, precisava ele voltar para lá. Quer dizer, morrer, terminar a fase da atividade no mundo material, voltar no mundo divino, aí consegue enviar o Espírito Santo. Assim falava, né? Mas a maioria não entendia. Mesmo o apóstolo não entendia. Importância, né? Então, como vocês vê, quando ele foi levado para ser crucificado, todos os apóstolos ficou com medo, queria não morrer. Isso eu acho que é muito fácil. Qualquer perseguição. Você se imagina, se vocês, quando vem a autoridade, fala, se você ministra Joré, você vai crucificado. Você teria condição, teria coragem para ministrar Joré. Teria coragem para falar o ensinamento de Meishu-sama. Eu acho que a maioria fala, não, eu não conhecia Messiânico, não conhecia Meishu-sama. Nega. Né? Impossível seguir a palavra do Meishu-sama. Com muita facilidade, nega, né? Eu não sabia, não conheço, nunca aprendi, entendeu? Porque medo é uma coisa comum, né, no ser humano, né? Como ser humano, entendeu? Não estou falando como espírito da alma, né? Esse é muito interessante, esse fato. Aliás, todo mundo negou, né? Ele foi crucificado. Nenhum discípulo ficou perto. Só poucos, né? Não sei de quem ficou.
São João Evangelista, acho que era, ou Maria, mãe, né? Ou Madalena, poucas pessoas. Mas eles fugiram. Não queria ligação com ele. Né? Negaram. Porque medo. Engraçado, né? Então, foi dito isso. Isso Jesus também sabia que isso ia acontecer. Como a natureza do ser humano é fraca, né? Aí ele foi embora, né? Depois, como foi prometido, enviou o Espírito Santo. Pousou em cima do apóstolo, né? Aí começou a acontecer as coisas diferentes. Aí, quando desceu o Espírito Santo, Apolo começou a entender o que Jesus falava. Engraçado, né? Sentido, significado, começou a entender perfeitamente. Até aí não entendia. Isso significa o seguinte: se não tem a ajuda de Deus, a gente não entende. Parece que entende, mas não entende. Só cabeça. Do fundo da alma, não entende. Aí começou a entender rapidamente. Aí daí, o que aconteceu? Começou a entender o que ele falava. Significado, né? Falava tudo, né? Entendeu? Enquanto ele estava entre eles, né? Pensava que entendendo, mas não, na verdade não. Só através do Espírito de Deus, ou seja, Espírito Santo, né? Começou a entender. Aí o que aconteceu? Não tinha mais medo. Engraçado, né? Essa mudança você vê, muito grande. Né? Aí você vê como o que aconteceu mais tarde. A maioria dos apóstolos foi crucificado. A maioria morreram. Mesmo jeito. Perseguido, morreram. Mas não tinha medo. Né? Engraçado, né? Então, eu acho que aconteceu a mesma coisa no caso do Mishama, no sentido muito maior. Mesmo deixou o ensinamento, tudo, né? Então, logo do Goshoten, a maioria das pessoas negaram, não aceitaram, duvidaram, né? E ninguém segue, ainda até agora. Mas mesmo eu falava o seguinte: quando eu vou voltar no reino de Deus, força, luz, seria muito mais intenso. Né? Muito mais intenso. Ele falava, corpo, ou seja, própria presença dele, do Mishama, entre os homens. Enquanto estava mundo material, neste mundo, tinha limite. Não pode manifestar totalidade da sua força. Então ele precisava voltar. Aí falava, enviaria muito mais luz infinito, para salvar, para resolver todos os problemas, não é? Assim falava. Então, após do Goshoten, marcou diferença. Plano de Deus mudou. Só que a pessoa não percebe, continua igual, ou pior ainda, né? Tratando como se fosse uma pessoa morreu, então vamos fazer como a gente acha, né? Não pensa como está
escrito, como o mesmo ensinou. Infelizmente, isso que está acontecendo, né? Então, esta data é muito importante para a gente, né? Essa possibilidade muito grande de receber muita luz para ter o esclarecimento. E acho que através desta luz a gente consegue entender o que ele ensinou. A gente não pode pensar. Eu tenho sabedoria e inteligência suficiente para entender o que mesmo escreveu. Eu acho que é impossível. Precisa de ajuda. Precisa de luz. Né? Iluminado pela luz de Meishu Sama, que começa a entender no sentido verdadeiro, né? Não é? Mesmo a questão da doença, você vê. Eu acho interessante comparar o seguinte, né? Todo mundo recebeu graça antes de receber o Hikari. Foi curado doença que não tinha mais salvação, né? Doenças graves, foi salvo pelo Jolei. Graças a Deus, né? Aí ingressaram, mas decorrer do tempo esqueceram tudo isso. Tudo isso. Então, quando chega algum caso, a pessoa corre atrás do remédio médico, né? Engraçado, né? Por quê? Tem medo. Tem medo. Medo de morrer, não quer morrer. Entendeu? Não está parecido? Igual o que aconteceu 2000 anos atrás. Muito interessante, né? Assim, Jolei, se for através do teologia cristã, Jolei o que é? Ato. É como eles falam, sacramento, né? Acho que já vocês ouviram isso. Sacramento, tem muitos. Batismo é sacramento, né? Jolei é sacramento. Sacramento, o que significa? Sacramento não depende da pessoa, de padre, uma coisa humana. Manifesta em cima disso. Esse é sacramento. Porque, na verdade, a gente mesmo não tem muita condição para você canalizar a luz de Deus. Isso só consegue porque é permissão de Deus, uma graça de Deus, uma bênção de Deus, né? Se esperar até chegar a pessoa, né? Ficar puro, eliminar todas as máculas, para canalizar a luz de Deus, esperar eternamente, né? Impossível. Entendeu? Então Deus se manifesta, mesmo sendo pessoa imperfeita, uma imperfeição terrível, muita mácula, muito pecado, né? Mas Deus se manifesta. Entendeu? Esse eles consideram como sacramento. Não depende de quem vai fazer missa, quem vai fazer oração. Importante é missa, né? Porque Deus se manifesta. Né? Engraçado, né? Por isso, quando o ser humano não entende as coisas, uma coisa incrível que acontece. Por exemplo, a gente já viu muitos casos. Pessoa recebeu o Jolei, tinha câncer, que estava condenado por médico, né? Ficou desesperado e recebeu o Jolei. Foi curado, câncer. Comprovado, foi curado. E não é pessoa muita experiência, não é pessoa que tinha tanta fé,
Só foi igreja, recebeu Joré de qualquer um, Joré que estava membro que estava no templo, né? E foi curado, alcançou cura. Por quê? Porque Deus que curou, né? Deus que curou. Mas não explicou nada, não deu nada. Poxa, graças a Deus, né? Só agradeceu imensamente, né? E decorrer do tempo, né? Esfriando esse coração, né? Já esqueceu tamanho graça, né? Foi salvo a vida, esqueceu. De repente pegou gripe simples, deu febre, gripe. Então já ficou com medo. Aí toma remédio. Vai através do médico, né? Não vai através, não procurar a Deus. Uma coisa incrível, né? Isso acontece. A gente já viu muito caso. Porque não entendeu nada, né? Mas Deus é amor infinito. Ele concede graça. Não importa que a pessoa vai aceitar, não acreditar, isso está fora de, né? Concede graça para toda a humanidade, todos os seres vivos, como tinha o salmo de ontem, né? Não importa. Então acontece cada coisa que a gente não dá para entender pela nossa lógica, né? Porque isso é amor infinito de Deus, né? Mas vê, ser humano, como é miserável, como é falta de sabedoria. Não despertou. Não desperta. Engraçado, né? Por isso eu acho o seguinte: fé é sempre, não é nada fácil. Você acreditar ou não acreditar. Não tem em cima do muro, né? Não é? Então, já que a pessoa foi curado, já que deu o ensinamento, recebeu muita graça, já ministrou de orelha, e obteve muitos milagres, porque não acredita, porque tem medo, tanto medo, né? Eu acho que extremamente, se pensar extremamente, comparação, né? Como discípulo como cristão, por exemplo, assim. Primeiro aconteceu apóstolos, foi crucificado, não tinha medo nenhuma. E depois passou para todos membros, né? Todos adeptos, né? Quantas pessoas foi vítima, mártir, né? Outro dia estava falando no Brasil, agora aparecendo um dos primeiros santos. Pensa bem, Brasil é maioria católica, maioria da população é católica. É difícil ter santo, né? Mas no Japão entrou, mesma época, mais ou menos no século XVI, que levaram portugueses, né? Chegou lá, expandiu a igreja católica, né? Diz que naquela época já tinha 300 mil de membros. E também não é membro qualquer. Pegaram líderes, classe bem esclarecida no Japão. Camada bem feudais e intelectuais, entendeu? Classes sociais bem em cima. Não é povo. Não é só povo, né?
Mas será, desde essa época, tem 26 santos. 26. Por quê? Incluindo jovens, crianças, meninos, que foi perseguido, foi crucificado. Morreram como mártires. Aí tornou santo, né? E atualmente você verá, ainda continua. Não aumenta, não consegue aumentar membro, né? Mas esse fato eu acho que muito curioso, muito interessante. Sempre pensei. Entendeu? Então, não é que a pessoa não tinha experiência, né? Deus mostrou, Messama mostra claramente. Então, acreditar no ensinamento, seguir o ensinamento, até fim, né? Interessante, né? Eu conheço um médico messiânico, muito interessante. Ele fala: qualquer jeito o ser humano morre. Para não estar quase fase terminal de câncer. Aí médico fala: sua vida mais um mês, mais um ano. Então, fazer o quê? Né? Deixar naturalmente morre um mês, um ano. Se mexer também, não vai ter muita diferença. Né? Então, por que não entrega a mão de Deus? Mão de Deus. Né? Engraçado, né? No final a pessoa muda. O que a gente vê muito pena, vida inteira dedicou, vida inteira acreditava. Aconteciam muitos milagres. No final da vida, muda. Por nada. Por quê? Tem medo. Né? Quer dizer, não estava totalmente iluminado pela luz de Deus, né? Então, o que precisa? Em cima da gente, em cima da cabeça, né? Ou dentro do coração. Assim, luz de Deus, né? Isso mesmo prometeu. Isso é promessa mesmo. Né? Prometeu o quê? Se ele voltar para o mundo divino, enviaria luz intenso, luz infinito. Né? E acontece. Verdade isso aí. Então, por que não acredita, não segue este caminho? Né? É decisão, né? Porque nossa vida é limitada. Ninguém vai viver eternamente, né? Então, importante como é que passou a vida, né? Como conservou fé, acreditou até fim. Isso eu acho que é muito importante, né? Vida inteira segue no último segundo, momento, né? Desvia, perde, aí tudo perdido, vida inteira perdido. Aquela fé que tinha durante a vida não vale nada, não vale nada. Isso que tem que ver, né? Entendeu? Então, o que é importante é o seguinte: orar, rezar a missão que permita essa luz realmente descer em cima da gente, né? Permaneça, né? Como o Espírito Santo permaneceu em cima dos apóstolos, em cima dos adeptos, né? Isso tem que acontecer. Com certeza, né? Com bastante clareza, né? Senão é tudo perdido. Por isso, essa data do Goshoten é muito importante para a gente realmente, né?
Porque, na verdade, só quem realmente está firme na sua fé e os que vai ser salvo, né? Não é muita gente, não. A gente acha que muito pouca gente, infelizmente. Tem muita falha. Muito fácil derrubar a pessoa, eliminar a fé, né? Muito fácil, viu? Não adianta a gente vai onde tem grupo maior, não é caminho, né? A gente mesmo tem que seguir, mesmo sozinho tem que seguir esse caminho que mesmo traçou, senão não tem outro jeito. Se a gente ouve a opinião dos outros, né? Olhando alegria, tristeza, né? Alto e baixo da fé, não adianta. Entendeu? Perde. A pessoa recebe graça, a gente fica contente, óbvio, né? Mas também tem limite. De repente a pessoa perde. Aí você fica chateado. Puxa, recebeu tanta graça. Eu cuidei bastante dessa pessoa, né? De repente desvia. Aí você fica triste, né? Não pode ficar triste. Não tem razão para ficar triste. Entendeu? Não desvia. Enfraquece nossa fé, né? Esta é parte muito importante, né? Não ficar entusiasmado. Pessoa que recebeu graça. Só. Óbvio. Sente que a pessoa entendeu. Você fica contente. Mas tem que ter limite, né? O que ficar mais contente seria a gente conseguiu entender. Conseguiu receber luz. Entrou, ficou dentro da alma, né? Cabeça esclarecido, adquiriu sabedoria. Isso tem que ser motivo de gratidão. Resto não, né? Resto é superficial. Se a gente depender, perde. Não pode essa. Não é? Por isso é bom meditar, pensar bem, né? Com esse motivo, né? Com essa data importante de Goshote, né? Obrigado.